Você veste a camisa? Tem orgulho do seu local de trabalho? E o seu time? Eu sou Daniel Navarro e hoje a gente vai falar sobre o sentimento de copropriedade. Fica comigo, se inscreve no canal, dê o seu joinha e daqui a pouco eu estou de volta. Na última semana, o Humberto Rocha falou com vocês a respeito de defeito, um dos principais desperdícios do Lean, e também sobre os potenciais efeitos devastadores sobre o defeito. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do princípio de copropriedade, aquele sentimento que ultrapassa o fato de você estar trabalhando ali para aquela empresa ou para aquela organização, mas faz você se sentir parte realmente daquele time e daquela organização. É um conceito um pouco abstrato, mas com exemplos simples, tenho certeza que você vai entender. Vamos pensar inicialmente sobre futebol, apesar de poder usar qualquer outro esporte. Acredito que você tem um time da sua preferência, mesmo que você não seja aquele torcedor fanático. Mas vamos pensar naquele amigo que é fanático mesmo, apaixonado. Acredito que todo mundo tem um desses, não é? Esse fanático, com certeza, ele defende com unhas e dentes, sabe da história do time, sabe das escalações de muitos anos atrás, da lotação dos estádios, qual que era o patrocinador do campeonato de 1991, por exemplo. Sendo bem frio, o que ele ganha quando o time dele ganha? Além de tirar uma onda com os amigos que torcem para o rival. Na prática, aquele cara, aquele seu amigo, ele não fica mais rico, mais saudável ou mais pobre com o resultado do jogo, a menos que ele tenha feito alguma aposta, obviamente. Então o que faz ele ficar feliz ou triste pelo resultado? Mesmo sem contar o resultado, antes disso, o que faz dele um fã daquele time? Provavelmente a admiração por aquele time, pelas conquistas, por ser o time da cidade, por ser o time do bairro, por exemplo. Com certeza é o alinhamento de fatores importantes para o torcedor que faz aquele determinado time ser o time do coração. Isso é o sentimento de copropriedade. Já foi atendido ou conversou com o dono de uma loja, por exemplo? Se sim, provavelmente aquele atendimento, aquela conversa tenha sido excelente, não é verdade? Se isso não aconteceu ainda, imagine você jantando num restaurante. O que você acharia se o dono viesse até a sua mesa te dar boas-vindas? Ou viesse até a sua mesa para te desejar bom apetite, por exemplo? Talvez pedir uma opinião sua no final do prato que você consumiu. Esse sentimento de propriedade fez você sentir um cliente especial, não foi? Agora vamos pensar nisso no ambiente de trabalho. Clientes internos e externos, eles merecem que as suas expectativas sejam atendidas e muitas vezes superadas, concordam? Nesse caso, o colaborador que entende, que concorda e que vive os valores e práticas da empresa, ele tem uma maior tendência a agir como dono. Nesse caso, o pensamento, essa não é a minha atividade, isso aqui não é meu trabalho, não tem espaço. Ou seja, o colaborador, esse colaborador ou esse membro do time, ele irá buscar meios ou formas de resolver aquele problema, mesmo que não seja a atividade dele. Afinal, ele sente-se como um dono. Agora vamos pensar como um líder. Todo o seu time e todos os times que trabalham em colaboração com o seu time, eles pensam como dono. O que você acha? Como você acha que seria a sua vida no trabalho? Certamente, todos agindo como dono, todos buscariam encantar o cliente, seja ele interno ou externo, agindo com mais empatia. O sucesso da empresa seria o sucesso de cada um dos colaboradores também. Esse seria o alinhamento perfeito de propósito, entre propósito da empresa e propósito individual de cada um dos profissionais. Ok, mas como transformar um colaborador naquele torcedor fanático? Eu acredito que tem alguns fatores importantes, eu vou listar aqui 4. O primeiro deles, envolver o time na definição das metas e indicadores do departamento ou da empresa. O segundo, seguir os valores da empresa à risca. Não adianta ter aquela frase escrita na parede e todas as pessoas, principalmente a liderança, não seguir aqueles valores, ou seja, agir de forma diferente deles. Terceiro, a comunicação deve ser frequente,
falando sempre sobre resultado, sobre feedbacks, objetivos e metas, por exemplo. Quarto, possibilitar o crescimento. O colaborador que consegue enxergar que ele pode crescer, certamente se motiva mais para atingir as metas estabelecidas, inclusive no tópico 1, por ele, porque ele participou desse estabelecimento de metas. Esses 4 pontos, eles não são os únicos para fortalecer o engajamento e o sentimento de dono, mas certamente eles são vitais para isso. Espero ter facilitado o entendimento desse conceito abstrato que é o princípio da copropriedade. Espero vocês semana que vem.